Beleza, pessoal? Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar a vocês um tema dentro do Espiritismo e nós queremos conversar com vocês sobre consciência e caráter. Mas nós não queremos aqui, de maneira nenhuma, dar uma de moralista e nos colocar na posição daquele que se acha ou se coloca melhor do que os outros, porque nós somos pessoas normais e temos também as nossas falhas e as nossas dificuldades. A consciência é aquele estado de espírito em que a pessoa já sabe e pratica exatamente aquilo que ela aprendeu em relação aos ensinamentos que a vida lhe ensinou. Ele está consciente, por exemplo, que deve ser honesta, por exemplo, que deve ser uma pessoa boa, deve ser uma pessoa que tenha condição de no âmbito e na segurança que ela possa ter, ajudar aquele que precisa e também de se ajudar, de ajudar o mundo ao seu redor e melhorar também a si mesmo como pessoa. Mas esta consciência ela só pode ser alcançada através de um comportamento. E esse comportamento é que vai denominar aquilo que nós chamamos de caráter. Bom, gente, consciência, olha aqui o que é. Percepção dos fenômenos próprios da existência, opõe-se à inconsciência, perder a consciência. Capacidade de discernir, discernimento, bom senso. O juiz deve julgar com consciência. Isso é um exemplo, né? Então, dentro do Espiritismo, é um pouco mais abrangente essa questão aí da consciência. Porque nós temos que viver a vida observando os preceitos de Jesus sob a ótica espírita. E aí, possivelmente, todos nós vamos encontrar dificuldades em realizar a nossa vida e nos manter firmes, serenos dentro da nossa existência, das dificuldades que essa existência apresenta, e tendo aí um comportamento consciencioso. A dificuldade ela pode ser talvez maior para nós do que para outros que não têm, na verdade, a consciência daquilo que devem vivenciar. Então, se eu sei da reencarnação, da possibilidade de voltar aqui, de ter que repisar as lições que eu fiz e fiz mal feito, eu tenho que reconquistar talvez as amizades e inimizades, no caso as inimizades que eu provoquei, e conquistar essas pessoas. Eu tenho que ampliar no âmbito do meu relacionamento com as pessoas, ampliar no sentido de abraçar as pessoas que pensam diferente de mim. Eu vou ter assim, uma certa dificuldade muitas vezes de entender isso, porque nós viemos de outras encarnações onde a gente pensava diferente. Eu acredito que poucas pessoas tiveram conhecimento do Espiritismo mais de uma vez, né? Essa encarnação talvez anterior, algumas pessoas na anterior ainda, mas a maioria tem conhecimento com o Espiritismo agora. Então é difícil a gente dizer para as pessoas que elas trabalhem junto com a sua consciência essa questão de comportamento. Bom, outra questão também que a gente quer falar com você é sobre o caráter, né? E vamos então ver o que diz o dicionário a respeito da palavra caráter. Bom, caráter significa caracterização do próprio sujeito, índole, temperamento, personalidade, formação moral, honestidade, homem de caráter. Exemplo, né? No dicionário online esse tipo de conceito. Conjunto de características que, sendo boas ou más, distinguem uma pessoa, um povo, traço distintivo, caráter do povo brasileiro. Exemplo. Bom, então para que eu seja consciente, eu preciso ter caráter. E para que eu tenha caráter, eu preciso ser consciente. E mais que isso, eu preciso estar consciente. Porque muitas vezes nós somos conscientes, mas em determinado momento nós nos desviamos dessa consciência e deixamos de estar conscientes. Então vamos a um exemplo prático. Alguém nos agride verbalmente. Nós perdemos a consciência do nosso dever e agredimos novamente essa pessoa de volta, né? Aí naquele momento a gente perdeu a questão da consciência, porque as virtudes, gente, elas vão se fixando, mas elas demoram para poder ficar permanentes na gente. A gente varia, a gente sai e volta nessa questão. E entender também, é preciso deixar claro que
poucas pessoas têm condições psicológicas de se manter conscientes, por exemplo, do que ensinou Jesus, né? Na questão do perdão, na questão da relevância que se deve dar ao bem. Às vezes a gente foge disso. O tempo todo é uma luta interna do nosso consciente, né? Da nossa consciência, com o aprendizado novo, que é o Evangelho, que está tentando penetrar em nossa alma, que está fria, às vezes está com raiva, às vezes está triste, às vezes está revoltada. E aí, apesar de termos um bom caráter, nós temos dificuldades na questão do perdão, na questão da benevolência para com aquele que nos fez o mal. Eu digo isso de cátedra, né? Quer dizer, eu digo isso porque eu, né, que estou falando aqui, trazendo esse vídeo aqui para nós podermos meditar a respeito, eu tenho dificuldade nisso, né, de levar para o outro uma coisa contrária ao mal que o outro possa me ter feito. Então, o caráter é um caminho, né? A gente ter caráter, a gente não ser falso com ninguém, não mentir, não ser maldoso com as outras pessoas. Outra coisa também importante a gente salientar aqui: a verdade, às vezes, ela é complicada de ser dita. A verdade, ela é como um diamante que tem que ser embrulhado, tem que ser colocado em uma caixinha de presente e tem que ser dado de forma muito, dada de forma muito delicada para aquele que precisa dessa verdade. Se eu pego um diamante que é duro, que é frio, não é? E coloco no lugar do estanho em uma bala e atiro em alguém, eu posso matar a pessoa com esse diamante. A verdade é a mesma coisa. Se eu atiro a verdade na pessoa, no rosto da pessoa, ou seja, em cima da questão da pessoa sentir aquele impacto moral dessa verdade, eu posso conseguir um efeito contrário. Em vez de conseguir o perdão e a compreensão dela, eu vou conseguir angariar um inimigo. Não é isso? Então, o nosso caráter, ele precisa impor sem a necessidade de que eu fale, sem a necessidade de que eu tente forçar verbalmente ou em alguma forma de comunicação intencional. O caráter tem que ser repassado para as pessoas pelo exemplo e pela vivência que a gente tem. As pessoas veem a gente viver de determinada forma, comportar de determinada forma, demonstrando o nosso caráter, e essas pessoas vão sentir a necessidade de seguir o exemplo. Sem dizer, é claro, que ninguém quer ser exemplo para ninguém, mas eu acredito que se todo mundo buscar esse caminho, uns vão melhorar os outros e cada um vai se melhorar. Bom, essa questão então do caráter, ela passa pelas vivências, pelo aprendizado. Quando eu erro, eu aprendo com o erro. Quando eu acerto, eu aprendo com aquilo que eu acerto. E vivendo esta forma, de me impor, de me colocar diante da sociedade, eu vou, consequentemente, dar um bom exemplo. E então, a consciência, ela vai ser alcançada. Eu vou passar a ser um espírito que está sabendo exatamente onde pisa, o que está fazendo, o que precisa fazer para se melhorar como pessoa. Muitas vezes essa consciência ela é alicerçada pelo conhecimento que nós estamos adquirindo diante do sofrimento e diante das dificuldades da vida. Beleza? Nós queremos falar então hoje, vamos falar um pouquinho hoje sobre caráter e sobre consciência. O bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, segunda epístola aos Tessalonicenses. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura, que visam determinadas vantagens aos interesses
particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio, vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância vos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Nosso muito obrigado, que Deus te abençoe e te ilumine. Nosso programa, agora eu estou fazendo uns programas mais curtos, mas para que as pessoas tenham assim, vamos dizer assim, muita gente tem pouca disponibilidade de tempo, para que as pessoas possam assistir o vídeo inteiro. É isso? Então, beleza, obrigado, gente. Tchau.